Depois de um telefonema de 1h30, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram em trabalhar juntos para pôr fim à guerra na Ucrânia. E pela primeira vez, o presidente ucraniano admitiu estar disposto a uma troca de territórios com a Rússia. Volodymyr Zelensky descartou que a Europa possa sozinha oferecer garantias de segurança ao país e afirmou que se os Estados Unidos conseguirem levar a Rússia e a Ucrânia para a mesa de negociações, uma troca de territórios poderia sim ser acordada. O presidente ucraniano confirmou encontros com a equipe de Donald Trump para possíveis conversas. Ontem, Trump também disse que a guerra entre Rússia e a Ucrânia deve terminar em breve e que há mortes e destruições demais. O presidente americano afirmou ainda que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos vai viajar para a Ucrânia para se reunir com o Volodymyr Zelensky. O objetivo é levar à frente os planos de Trump de explorar depósitos de minérios da Ucrânia em troca do apoio americano. Será que realmente essa guerra vai terminar, hein, Feijó? Kelly, o que está em jogo é mais do que somente o conflito Rússia e Ucrânia e, claro, o engajamento dos apoiadores da Ucrânia, os Estados Unidos, principal fator. As negociações que o Trump iniciou com Putin quase caíram na segunda-feira. Houve, inclusive, uma nota disso, que os problemas globais, inclusive a situação de Gaza, estava levando ao colapso das negociações. Mas aí o Trump decidiu tomar as rédeas do processo e fazer essa comunicação direta com o Vladimir Putin. E pelo que eu li, enquanto a gente estava aqui ouvindo a reportagem, ele disse que, inclusive, estão em conversas para visitas presenciais, eventualmente, do Putin aos Estados Unidos e do Trump à Rússia, mostrando que, de fato, eles apararam as arestas e devem estar aí pensando o grande esquema global, o ajuste, né, entre essas duas superpotências do mundo, pelo menos grandes potências. Do outro lado, Kelly, eu já esperava que algo nesse sentido ia acontecer, porque algumas horas atrás, o ministro de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, em coletiva da imprensa, depois da reunião da OTAN, já disse que não via qualquer viabilidade de, em armas, a Ucrânia retomar os territórios ocupados pela Rússia. E disse ainda mais que não tem qualquer cenário atual em que a Ucrânia possa fazer parte da OTAN. E eu duvido que o secretário de Defesa tenha falado isso sem uma consulta ou sem uma determinação do Trump, portanto, já encaminhando para essa conversa que aconteceria e que agora a gente está tomando notícia. É possível sim que a guerra vai caminhar para o fim, mas com péssima notícia para a Ucrânia, que terá que reconhecer a perda de boa parte dos territórios e, em especial, os territórios que garantiu a ela grande produção industrial. Aço, minérios, extração de minério, petróleo e gás. Ela ficaria apenas com a tecnologia de drones e a agricultura, mas com grande dificuldade de exportação pelo mar. Teria que contar com o apoio europeu para novas rotas de exportação que usem a União Europeia como referência para tanto. Era exatamente nesse ponto que eu ia chegar com você. Qual é a sua análise que você faz em relação à União Europeia, se isso realmente caminhar da forma como a gente está recebendo as informações agora? Pois é, a Europa fica aí em suspensão, porque tem um problema muito grande com os refugiados ucranianos que estão em seus territórios e que ela, de alguma forma, gostaria que retornasse à Ucrânia para que até o país tivesse viabilidade econômica, mas contava também que a Ucrânia poderia se reerguer usando do vastíssimo recurso natural. E perdendo os territórios que hoje têm o maior valor agregado, a reconstrução da Ucrânia dependeria exclusivamente de ajuda internacional e com isso demoraria muito mais tempo. E como o Trump vem dizendo há algumas semanas, ele preferiria inclusive que a reconstrução seja feita por exploração americana, deixando os europeus fora disso. Então, os europeus certamente devem estar um tanto quanto apreensivos sobre os custos que eles ficaram desse conflito, mas sem a possibilidade de ter frutos depois, seja com o esvaziamento dos refugiados, seja mesmo participando da exploração ou da reconstrução da Ucrânia.
Já você sabe que a nossa equipe não para aqui, todo mundo segue apurando as informações em tempo real. E olha só, em entrevista a jornalistas, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o presidente Putin mencionou a necessidade de abordar as causas fundamentais do conflito e concordou com Trump que é possível encontrar uma solução de longo prazo através de conversas de paz. O que a gente pode, então, analisar depois de mais um pronunciamento, Feijó? Bem, se o Trump reconheceu a posição russa, que a causa do conflito é a sensação de insegurança que a Rússia sente pela expansão do ocidentalismo e a potencialidade de ter bases militares da OTAN cada vez mais próxima do seu território, o Trump, de fato, está repetindo o que ele eventualmente chegou a falar em abril do ano passado, que para a construção de uma segurança global é preciso ouvir as diferentes partes e as suas sensações de insegurança. Então, Kelly, esse é o indício que, quem sabe, haverá pressão também para resolver outros conflitos ao redor do mundo no caminho diplomático, chamando à mesa de negociação as diferentes partes para que elas digam o que elas sentem de insegurança e o que elas precisariam para acabar com o conflito. Isso é um tanto quanto um contrassenso, porque, por enquanto, no outro grande conflito, no Oriente Médio, não parece que o Trump concorda com essa ideia e tem insistido em não ouvir os palestinos. Agora, Feijó, já que a gente falou da União Europeia e você deu uma dimensão para a gente sobre o que pode acontecer, vamos falar um pouquinho da OTAN também nesse cenário todo. A OTAN, né, que foi realmente um ponto que, segundo Putin, foi essencial para também a entrada nessa guerra, uma vez que ele se via ali muito pressionado com a expansão da organização. O que pode acontecer com a OTAN daqui para frente? A OTAN foi criada em 1947 com o objetivo específico de reter o expansionismo soviético que obteve durante a Segunda Guerra não só mais território, mas diferentes países na sua zona de influência. Quando a União Soviética acaba, a OTAN se reinventa num cenário internacional em que se parecia ter vitoriosa a ideia da democracia liberal e que deveriam eles atuar para acabar com regimes autoritários ao redor do mundo. E isso acabou gerando muitos conflitos, muitas instabilidades, em especial na África e na Ásia, por essa ingerência da OTAN. E, por sua vez, a Rússia cada vez mais se sentindo desconfortável com a incorporação de membros que eram da sua zona de influência para a OTAN. A OTAN precisa deixar claro qual é o seu objetivo e, de alguma forma, dizer que não teria inimigo específico de um país para, de fato, não atrair uma corrida militar, ou então assumir que, de fato, ela existe para impedir a influência russa sobre o continente europeu e, para isso, preparar-se para uma situação de tensão, assim como o mundo viveu durante toda a Guerra Fria.